meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte é gravado aqui nos estúdios da Olá Podcast. Você pode ouvir o Pod Esporte tanto na plataforma da Olá Podcast, que é um agregador de podcast, o maior do Brasil agregador de podcast, e também lá no Spotify. Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar o seu like, que é importantíssimo para disseminar o nosso conteúdo. Ativar o lembrete também para sempre que tiver um episódio novo vocês serem notificados. E vamos pro papo de hoje. O papo de hoje, estou muito ansioso porque vamos falar sobre uma marca gigantesca no mundo esportivo, uma pessoa importantíssima dentro dessa marca. Estamos aqui com Felipe Pontual, responsável por esporte marketing da ASICS Brasil. Muito bem-vindo, Felipe. Valeu, Diogo. Prazerzaço estar aqui. Você me falou que você não era apresentador, mas eu gostei demais dessa introdução, cara. Cara, a prática vai levando a gente... Esses dias até... Hoje a gente tá gravando aqui. Hoje saiu um episódio que foi o primeiro episódio que a gente gravou aqui, cara. Eu escuto aqui e falo, meu Deus, eu evoluí. Eu fico feliz que eu evoluí. Mas ficou bacana, cara. Mas vamos aprendendo. Mas, cara, seja muito bem-vindo ao Pod Esporte. Vamos trocar uma ideia aí sobre, cara, sua vida, esporte, né? Que é o que a gente quer. Quero saber muito aí sobre a sua viagem ao Japão, né? Recém-retornado de Tóquio, mas seja muito bem-vindo, cara. Boa, obrigado, prazerzão estar aqui com vocês, muito bom. Enfim, bora trocar, bastante experiência dentro da indústria esportiva, em tudo que é lado, mas estamos juntos aí nessa busca por melhorar, né? Boa, sempre. Eu já queria começar falando exatamente sobre isso, cara. Você tem uma vasta experiência no marketing esportivo, né? Hoje, à frente do esporte marketing da ASICS, mas... já passou por um monte de lugar, um monte de coisas feitas dentro do esporte. Conta aí, cara, quais são as diferenças de, por exemplo, você ser agência, né, que vai atrás do patrocínio para, enfim, captar, da parceria, e agora como cliente, como ASICS? Cara, esse é um muito bom ponto, verdade. Eu passei um bom tempo da minha carreira, na verdade, aí de 12 anos de carreira. Comecei trabalhando com mídia, depois comecei a trabalhar com evento, atendimento de contas, de marcas e tal, mas grande parte da minha carreira eu estive do lado do evento, da agência, do patrocinado, de quem atendia uma marca ou de quem buscava um patrocínio, desenhando projetos, né, desenvolvendo projetos para as marcas. E hoje na ASICS é a minha primeira experiência como cliente, como marca. Eu estou na ASICS desde o comecinho de 2020, então é recente, 1 ano e quase 2 anos aí. E que quase 2 anos, hein? Exato. Com pandemia, nem quase nada a dizer. Na verdade, eu tive 2 meses e meio normais, né? Porque logo já entrou a pandemia. Reviravolta, loucura total. Mas enfim, cara, é muito diferente mesmo, assim. Era algo que eu pensava como carreira, em termos de estar me preparando para esse momento, de estar numa cadeira de cliente e conhecer o lado, de uma agência, de um evento, de ser um patrocinado. E isso acho que de fato hoje me facilita muito em termos de tá pensando como marca, e quando eu tenho que tratar com um evento, com um atleta, com, sei lá, com algum projeto que eu vá conhecer, eu ter tido essa vivência na organização de um evento, no atendimento a uma marca, isso com certeza muda muito minha avaliação, minha cabeça. Acho que você já chega mais pronto para apresentar o cara que o cara quer, né? Quando o cara fala A, você já tá falando A junto com o cara, já não, né, não tem aquele, né, acho que você corta um caminho, né? Todo esse trabalho que você fez antes de estar no cliente final, que é a ASICS. Sim, e até de conhecer o dia a dia de execução mesmo, né? Hoje eu vou avaliar um projeto, assim, português, cara, uma planilha de um projeto, eu passei anos fazendo essa planilha. Então hoje, quando vem uma planilha para mim, já é bem mais fácil mesmo analisar aquilo, será que é isso mesmo? O que dá para melhorar aqui, o que não dá? Óbvio que eu tenho que ter todo o cuidado de não ficar entrando, né, no trabalho da agência, confiar total nos parceiros que estão ali comigo. Mas acaba, enfim, natural, não tem como, né, tendo cara? esse histórico, eu falo, às vezes eu sou o chato mesmo que fica ali apontando e fala, gente, temos que melhorar isso aqui, etc. É igual o ex-atleta que vira treinador, cara. Exato. Não tem jeito, o cara tem que ser treinador, é outra coisa, só Exato. que o cara vai ter hora que ele vai meter o B dele, vai querer pegar a bola, é assim que faz, isso aí é inevitável, por você ter tido a experiência, não tem como. Exatamente. Cara, e a ASICS fez uns golaços aí em Tóquio, hein, cara? Medalha vôlei aqui pra e gente, tênis, medalha né? vôlei, medalha as meninas de bronze, né? A Laurinha usando o ASICS. Muito bem no Paralímpico, né? Que a gente teve aí a gente tá com um time de atletas paralímpicos e vários deles medalharam, foi muito legal. E
E acho que como um todo, né? A gente tinha muita expectativa para os Jogos de Tóquio, porque era na casa da marca. Primeira vez sendo... primeira vez não, mas com a ASICS patrocinando os jogos localmente lá em Tóquio. Então, putz, a hora que eu entrei na empresa já era essa expectativa lá em cima, vivendo... Teoricamente eram 6 meses antes dos jogos, né? Que acabou prorrogando um ano. Mas, pô, o mundo inteiro ali da marca vivendo essa expectativa. As coisas mudaram, óbvio que acabou sendo muito mais difícil do que a gente imaginava em termos de possibilidades de ativação da marca, mas no fim a gente sai super satisfeito, assim, eu pude acompanhar, em Tóquio a gente pôde fazer ativações muito legais, e no fim como marca foi muito bom, assim, a visibilidade para a ASICS em Tóquio, pô, os uniformes do Japão, que deu uma repercussão lindos, super legal, lindos. De alguns outros países, então isso foi Inclusive muito legal. quem tá aqui no vídeo tá vendo, ele tá com um aqui, exatamente, ó, que ele disse que vai me dar depois. Sorte que você é bem mais forte que eu, que ele serve. Não, cara, mas você falou de ativação, eu acompanho muitos atletas, enfim, muitos, acho que cumpriu o papel numa ativação que teve dentro lá da Vila Olímpica, né, que acho que os atletas colocavam o pé e faziam um molde de um tênis na hora, e os atletas saíram com tênis na hora, com um molde, né, do seu próprio pé e tudo, né, uma ativação incrível. Nos Jogos do Rio, o handball era patrocinado da ASICS, e a gente fez uma visita à casa da ASICS, né, que tinha, né, uma ativação também muito legal. Eu tive a oportunidade lá no comecinho dessa parceria da ASICS com a Confederação Brasileira de Handball de visitar um showroom de lançamento. Eu participei fui usado como modelo ali para ver os uniformes, como que seriam feitos, seria daquele material e tudo. E eu posso dizer que o tempo que eu fiquei na seleção, com certeza, foram 2 marcas só que eu vivenciei dentro da confederação, mas com certeza isso, cara. Tinha um material assim que não rasgava, né, que pro handball particularmente é necessário, né, você ter, cara, um material muito bom. Eu tenho a camiseta até hoje lá, cara, impressionante assim a qualidade do material. E ativaram muito bem aqui no Rio também, com a casa da ASICS, era muito legal. Não sei se você conseguiu naquela época lá acompanhar, mas eu imagino que em Tóquio, na casa da ASICS, né, as ativações perderam um pouco por conta da pandemia, mas eu acho que foi entregue o que tinha que ter sido entregue. Sim, cara, foi bem legal. Essa ativação dentro da Vila, e aí é um dos benefícios, né, de estar patrocinando os jogos. A gente tinha ali um espaço dentro da Vila Olímpica, que é um espaço super exclusivo, que para os atletas esse ano estava super diferente, pela falta de convívio, de liberdade, vamos dizer assim. Mas foi super legal. E era uma ativação assim, lá a gente fazia reparo de equipamento, reparo de calçado, lavanderia, e tinha o ponto principal da ativação, que era esse calçado que foi desenvolvido lá no Japão, bem estilo japonês. Ele é quase uma sandália, aqui que o japonês gosta de usar em casa. Sim. Você pode até usar pisando o calcanhar, só que com todo amortecimento de gel bem conhecido da ASICS. O atleta ia lá, qualquer atleta de qualquer modalidade, se tinha patrocínio de outras marcas, não interessava, ia lá, fazia um foot scan, né, fazia todo o molde 3D do pé dele e ganhava um calçado desse para usar. É um calçado bem de recovery, para usar pós-treino. E de fato, cara, foi muito legal, porque eu via a galera usando em peso na Vila, todo mundo usando. Eu até brincava com alguns atletas de outras marcas, falava, olha aí, tô gostando de ver. Não, e é interessante falar, porque para quem não sabe, por exemplo, o Kobe é patrocinado, não sei se ainda como é que tá a questão do contrato, mas é da PIC, né? Até o Rio era Nike, agora é PIC. E dentro da Vila, tirando o local de competição, quando você vai competir, então, por exemplo, a confederação estava com patrocínio, se eu não me engano, da RT. E aí, até chegar ao local de competição, você tem que usar a marca que o Kobe é patrocinado. Então, até lá é PIC. Então, dentro da Vila, você tem essa notícia de atletas usando esse tênis da ASICS. E assim, isso funciona para todas as delegações, né? É até legal se falar, porque é o golaço, né? O cara, imagina, talvez tenham puxado a orelha de atleta, puxado a orelha de chefe de missão, porque isso não pode acontecer por contrato. Sim. Esse é um assunto, a gente viveu de perto algumas discussões dessas nos jogos, né? Pro futebol, enfim, polêmicas à parte que sempre rolam, que, no fim, e aí não como representante ASICS, mas sim como profissional do mercado, cara, são acordos assim que tem que ser cuidados, né? Que tem que ser cumpridos, assim. A gente, no fim, tem vezes que a gente está patrocinando jogos, tem gente que a gente não tá e a gente está patrocinando atleta, tem vezes que a gente está patrocinando uma confederação, e no fim tem que existir, né, esse respeito aí do ciclo, porque senão
Senão enfim, vira... a gente tá ali botando dinheiro pra desenvolver o esporte, e aí quando você vê um desrespeito rolando, você fala, pô... Vira bagunça, né? Vira bagunça. Teve o caso polêmico aí do futebol, né? Exato. Enfim, não vamos entrar nessa questão, mas Exato. teve esse caso polêmico aí que, do meu ponto de vista, como você também já falou, é lamentável, porque, cara, é muita grana que rola, é um momento que a maioria dos outros esportes estão em evidência, é necessário esse foco nesses esportes, e aí vem um esporte maior, né? Que a gente sabe que pra mim não é nem esporte, é religião, é outra coisa, e aí meio que ofusca de uma maneira ruim. Mas, enfim, cara, esse negócio você falou sobre planilhas e tal, de projetos que você antigamente fazia. Eu tenho sempre uma dúvida, sempre que vem alguém de alguma marca, seja ela enorme como a ASICS, seja ela um pouco menor, eu tenho uma dúvida, porque talvez com marca esportiva seja menos isso, mas chega na sua mesa muito projeto, por exemplo, de atleta, mas projeto que eu digo, tipo negócio, de equipes, por exemplo, tem um clube grande em São Paulo, o cara chega com um projeto certinho na sua mesa. Como é que funciona isso? É o clube ou a entidade que vai atrás da ASICS, ou a ASICS olha ali uma oportunidade e fala, agora esse é o meu nicho, é ali que eu vou atacar? Cara, existem os dois caminhos. É óbvio que a demanda que a gente recebe acaba sendo muito maior do que a gente pode atender. Mas recebe bastante. Assim, de atleta que você citou especificamente é mais difícil. A gente, falando assim, como você põe um projeto bem organizado, bem escrito, etc., é mais difícil. Rola muito de falar, pô, tô procurando... Aquela DM, né? Um apoio pra esse atleta. Aquela marota DM. Exatamente, uma DM no Instagram, uma mensagem no WhatsApp. E... aquela mensagem no WhatsApp que você nem sabe, nem tem o contato. Você só pula, você vê 011 os números. E chega de tudo que é jeito. Pelo Fale Conosco da empresa, chega muito pelo saque. Então assim, pô, tô com esse garoto aqui, esse atleta, currículo escrito no e-mail e tal. Chega muito. Clube também, seja, enfim, às vezes confederação e tal. Varia o estilo de projeto mesmo. Tem gente que, óbvio, já vem com um projetinho mais organizado. Mas, putz, dependendo da modalidade é até difícil, né, cara? Galera, de fato, você vai pegar o lado mais amador das modalidades assim, é realmente muito simples, muito pouco desenvolvido às vezes. Então a gente tá super acostumado a lidar com isso. E o outro lado que você citou da gente atrás também rola, principalmente quando a gente tem aí, desenhando planejamento mais estratégico das modalidades que a gente quer atuar. Puta, vimos alguma coisa interessante rolando, vamos conversar ali para sentir como é que tá rolando, se tem alguma oportunidade. Ambos os lados, assim, cara, fazem muito parte do nosso dia a dia. Hoje especificamente, a ASICS está focada em tênis, vôlei e corrida. Running, que é, obviamente, o carro-chefe da marca. O de sempre, né? O de sempre. Embora fora do Brasil, a gente, esteja presente em um monte de modalidades, né? Você vê nas Olimpíadas, a ASICS patrocina muito rugby, patrocina tênis de mesa, patrocina handball, patrocina um monte de futebol. Mas aqui, estrategicamente, nosso foco está bem direcionado nessas três: corrida, tênis e vôlei. E você pode falar o porquê? Ou tem um motivo específico? Cara, estratégia de marca e posicionamento mesmo local pós algumas experiências, né? No passado a gente já teve apoio em algumas outras, mas hoje, em termos de negócio mesmo, até são os produtos que a gente vende. Assim. Hoje são os produtos que chegam para a gente vender, são os dessas modalidades. Eu estava até falando com você aqui antes que na época da seleção e tudo, chegavam pra gente os tênis de handball e a gente devolvia pedidos de vôlei, porque os de vôlei, sei lá, acho que pra mim, assim, especificamente, eram tênis com um amortecimento melhor, né, vestiam melhor o pé, enfim, calçavam melhor, e a gente sempre pediu os tênis de vôlei. Teve uma hora que pararam de mandar tênis de handball, e assim, foi um momento, falando do handball, ali, né, os 4 anos que isso ficou, acho que ficou 4 anos, eu acho que 2011, 12, acho que de 12 até a Olimpíada, parece, acho que foi isso. Cara, foi um momento que você olhava nas quadras do Brasil afora, cara, todo mundo de ASICS. Acho que deve ter. O problema é esse, que o material que foi vendido foi o de vôlei. Então talvez na hora de olhar lá, falar, pô, estamos vendendo muito tênis de vôlei aqui, então, né? Acho que isso tenha talvez até num momento de avaliação ali, tenha sido falar, não, aqui no handball acho que a gente não andou bem. Mas, cara, olhando ali pra gente, era muito nítido que funcionou muito ali aquele momento com a ASICS. E, você vê até hoje gente usando tênis de vôlei da ASICS para jogar handball, porque os tênis são realmente muito bons. Não é porque você tá aqui que eu tô falando isso, não, cara. É porque o tênis, ele realmente é de uma qualidade muito boa, cara. Boa. Que eu ia falar mais com você? Cara, e esse papo do Paralímpico, cara?
achei demais isso, demais. Como é que surgiu isso? Você estava à frente disso, desse projeto? Sim. Cara, Paralímpico era um mundo que a gente tinha muita vontade de entrar. Eu, particularmente, também tinha essa vontade. Já acompanhava um pouco do esporte paralímpico. Acho que o Brasil é uma potência, enfim, paralímpica que vem ainda numa crescente muito forte e que ainda, pô, é super, enfim, tem muito a se desenvolver. E esse ano a gente começou, eu desenhei esse projeto no fim do ano passado e começamos o começo desse ano a dar vamos dar uma mergulhada, conhecer os atletas, a ver o que a gente poderia fazer de legal, além de um apoio, sabe, um apoio de produto e tal, mas o que a gente pode construir de legal de história nisso. E a ASICS tem um lado muito forte que a gente chama de ser uma caregiver brand, tipo uma marca que de fato não só pensa no desempenho, no resultado esportivo, mas também pensa em devolver à sociedade um pouco do que, enfim, como retribuição. Tem uma coisa muito interessante, inclusive, que a gente pode falar calma depois, mas o significado de ASICS, que eu não sei nem se você sabe. ASICS significa Anima Sano Incorpore Sano, que é mente sã, corpo são. E, pô, desde o ano passado, principalmente, a gente sempre se apoiou muito nesse conceito, mas desde o ano passado nunca se falou tanto, né, sobre mente sã, sobre ter no começo da pandemia lá a gente fazia exercício em casa, fazia as lives de exercício. Sim. E tal, mas no fim a cabeça da galera foi aos poucos, enfim, pro espaço, né, a gente começou a se sentir super mal. Então a gente tem trabalhado muito esse conceito da importância de manter a mente sã. E quando a gente foi falar de esporte paralímpico, a gente queria trazer para dentro disso. A gente, cara, vamos pegar uma galera para falar sobre o assunto, para começar a falar sobre inclusão também. A gente está no movimento de marca de inclusão que vai muito além só dos atletas paralímpicos. Isso internamente, externamente do que a marca quer falar de diversidade e inclusão. Então a gente começou a fazer esse movimento como um todo, assim. Hoje também eu estou lá no Comitê de Diversidade e Inclusão, a gente falando sobre isso dentro da empresa, falando sobre isso fora. Esse ano a gente entrou nosso primeiro embaixador frontrunner da ASICS, também PCD. Enfim, tudo foi casando, a gente mapeou, conversou com muitos atletas, com a galera que trabalha no Paralímpico mesmo, que entende desse mundo dentro dele. E no fim, cara, começamos esse trabalho com 4 atletas. Vinícius Rodrigues, dos 100 metros rasos, Gustavo Carneiro, do tênis e cadeira de rodas, Luísa Fiorese e Eduarda Oliveira, do vôlei sentado. Começamos com os 4, apresentamos esse squad pouco antes dos jogos e, cara, assim, resultados incríveis. E aí não tô falando de medalha, que dos 4, 3 trouxeram, não tô falando de alcance, de redes sociais e tal, mas tô falando de, cara, repercussão positiva em termos de gerar impacto, sabe? Gerar diálogo, gerar discussão sobre isso. Os poucos conteúdos que a gente conseguiu fazer pré-jogos com eles já geraram muito isso. Pô, as meninas deram um show numa live no nosso Instagram falando sobre inclusão. Eu vou te confessar um negócio, a Luísa tava gravando aqui com a gente. No dia que ela gravou com a gente, ela tava numa reunião pra brifar ela sobre essa live que ia rolar. Então, porra, ela participou depois, cara, foi lindo, assim. Tipo, foi demais. A gente tinha acabado de fechar e eu assistindo aquela live, eu falei, cara, é pra isso, sabe? Porque eu acho que foge da história da superação, não sei. Exato. Conta a história da pessoa até uma Paralimpíada. Exato. Cara, e assim, a experiência, eu escutei pouquíssimas histórias de atletas paralímpicos. A da Luísa, pra mim, já eu acho que, sei lá, devem ter outras histórias lindas, maravilhosas, como todas as histórias, cada uma tem o seu valor, mas a da Luísa, assim, eu peguei paixão porque ela veio do handball, tem toda essa história, eu conheci ela no momento que ela tava ali um momento difícil, enfim. E, cara, eu acho que é isso, é contar as histórias. A ASICS fez isso muito bem, essa live eu acompanhei alguns trechos dessa live, contar a história desses para-atletas, isso eu acho que foi realmente para a ASICS muito assertivo, muito mesmo. E cara, isso que você falou da Luísa, isso é incrível, assim, porque qualquer um deles que você conversa, que você tem a oportunidade de conversar 5, 10, 1 hora, cara, é essa sensação, assim, você fala, não interessa se é uma menina de 20, se é um cara de 50, o Gustavo, nosso para-atleta de tênis, cara, o cara é isso, ele sofreu uma amputação da perna com 48 anos e com 50 ele tá jogando em Tóquio, entendeu? Tipo, 45, 48, alguma coisa, 3 anos depois. Você ouve a maturidade dessa galera, seja independente da idade,
é coisa de outro mundo, cara. É a hora que você coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu. Tava reclamando de que tinha que acordar cedo hoje. Né? Umas coisas assim, muito malucas que, cara, me faz toda hora. Tem um momento no dia que eu tô meio assim, tipo, com muita dor, sentindo muita dor. Sim. Eu falo, meu, sempre, a Luísa, cara, é uma pessoa que passa do meu dia direto do meu lado, assim, na questão de lembrar das histórias, das conversas, enfim. Isso é. E, cara, se os atletas olímpicos, né, fugindo um pouquinho do Paralímpico, fugindo não, falando do Paralímpico, mas se os atletas olímpicos eles são muito carentes de apoio, de patrocínio, de parcerias, imagina o atleta paralímpico, cara. Então, assim, a ASICS eu acho que, não lembro de marcas, deve ter alguma marca que deve ter feito alguma ação parecida, mas montar assim, um time como a ASICS fez, como se fossem, né, são atletas, né, mas como se fossem assim, nos Jogos Olímpicos, montar esse time nos Jogos Paralímpicos, eu acho que eu nunca tinha visto, pelo menos, não sei se você tem notícia de outros. Cara, tem outros grandes atletas paralímpicos aí que têm apoio de outras marcas, mas assim, a gente de fato quer fugir um pouco disso, de ser um apoio ali que na hora de usar ele tá usando na hora de competir tá usando nosso tênis, mas trazer isso para um lado um pouco mais, né, amplificar essa história. O Vinícius, ele participa de clínicas para incentivar a galera a começar a saber correr com prótese. Então, tipo, uma galera que sofreu um acidente ou que teve que amputar a perna, etc, ou criança, como que começa? Geralmente você não sabe, né? Tipo, não existe informação sobre isso, é difícil você... E isso, desculpa te interromper, isso é um negócio que, por exemplo, a hora que o atleta ou o para-atleta vai buscar a ASICS, em vez do cara falar, eu sou atleta de tal esporte, pratico tal esporte, tenho tantos títulos aqui. Se o cara chega, eu sou atleta de tal esporte, pratico tal esporte, não tenho título nenhum, mas eu tenho um projeto aqui, que ensina crianças com algum tipo de deficiência a correrem e tal. É outro papo, é outra história, eu tenho certeza que a marca falou, opa, isso é interessante porque é uma história legal de se contar. Não é só, o atleta vai estar, isso que você está falando, né? Claro, cara, assim, no fim, a marca esportiva, a gente está ali desenvolvendo material cada vez mais tecnológico para fazer com que o atleta, seja profissional ou amador, possa desempenhar melhor. Claro que a gente quer ter resultado, a gente quer quebrar recordes, a gente quer ver no topo do pódio usando o nosso produto. Mas no fim do dia a história vai muito além, né? A história que a gente vai contar, assim, é isso, não vou olhar sempre pro atleta, putz, se esse aqui tem chance de medalha, se esse aqui tem chance de ganhar, etc. Claro que é bom, mas, assim, o projeto, como você bem falou, vai muito além disso. O cara, às vezes, outro tipo de conteúdo, outro tipo de portas que ele te abre para falar, para colocar sua marca para falar com ele. Isso, com certeza, pra gente pesa mais. E eles são prova, assim. A gente, cara, tá super feliz. Mal começou e a repercussão que a gente já teve já foi incrível. A gente tem outros atletas que a gente apoia, estando lá até um pouco antes das Paralimpíadas, pude dar um apoio para os atletas que viriam, conseguir deixar alguns produtos para eles, porque essa galera, cara, como você falou, às vezes não tem produto para competir. Isso que eu ia falar, cara. O cara vai correr numas Paralimpíadas e não tem uma sapatilha para correr. É isso, cara, é isso. E às vezes você apoia um cara desse, você vai ver, um desempenho super bem, enfim, a gente tem brasileiro muito bem nas Paralimpíadas. E eu só fiquei triste, cara, de voltar e perder as Paralimpíadas. Eu não pude estar lá nos Jogos Paralímpicos, tinha intervalo, né, de 15 dias lá em Tóquio. Você também tem vida, né? Tenho vida, tenho família, tenho os meus filhos, minha mulher. Mas, cara, era diariamente, assim, eu falando com a galera do Japão, lá no nosso time. Putz, cuidou deles muito bem. Todo dia eu acordava cheio de foto deles lá com a equipe da ASICS. Foi bem pra caramba. E assim, isso que eu tava falando aqui. Se o atleta olímpico ele é carente dessas coisas, e aí o momento ali de holofote é um momento olímpico, né? O atleta que chega ali na Olimpíada e tal. O Paralímpico, então, cara, se o Olímpico não tem holofote durante o processo olímpico, o Paralímpico, então, cara, você só escuta falar em jogos pan-americanos, mas mesmo assim, pouquíssimo. E nos Jogos Paralímpicos. E são sempre uns puta resultado, cara, que a galera tem agora. Ficou em sexto, se eu não me engano. A gente fez aqui, em parceria com a Centauro, um giro que a gente falava todo dia, tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Jogos Paralímpicos, fazia um giro do que tinha acontecido na noite anterior. Então foi um projeto muito legal que fez eu conhecer muito o esporte paralímpico, porque eu tô dia a dia de esporte e tal, olímpico. Eu sou atleta do Esporte Clube Pinheiros, então eu convivo com muitos atletas, mas o paralímpico, cara, tinha atleta paralímpico que foi medalhista em Tóquio, que é do clube e eu não sabia que o cara tava lá. Então, assim, isso você falou, o cara tá indo para os Jogos Paralímpicos, o cara não tem nada, velho, nada. O cara não tem uma sapatilha, o cara vai porque... E hoje, provavelmente,
O cara já voltou à vida dele normal, de estar trabalhando das 8 às 6, e aí vai se matar para treinar, que é a realidade do esporte olímpico e paralímpico no país. E esse ano, cara, talvez, enfim, seja a primeira vez, mas hoje a gente tem questionado um pouco mais isso, né? Eu lembro no começo dos Jogos Olímpicos que começou a rolar muito conteúdo tentando questionar isso, tentando levantar essas coisas. Pô, da delegação brasileira, eu lembro de um post bem assim que eu vi de lá, mas da delegação brasileira, X% tem outros tipos de emprego para poder se sustentar. Tinha até umas fake news aí, né? Nesses aí, exato. de Uber. Exato. E nos Paralímpicos, cara, é isso, é ainda mais gritante, tipo, e de fato, a gente fala sobre eles a cada 4 anos, geralmente. Esse ano eu acho que rolou já uma repercussão mais forte, pelo menos, enfim, quero acreditar que sim, que foi mais forte, que a galera vai se manter nessa pegada. A galera questionando que não tinha transmissão do Paralímpico como estava tendo do Olímpico, queria assistir, não conseguia e tal. E assim, cabe a nós tentar alimentar, né? Manter acesa aí essa chama até Paris e 3 anos. Eu acho que é isso. O desafio maior de marcas como a ASICS, como outras marcas, é realmente manter essa história acesa, contando essa história até lá. E aí depois isso cada vez... Acho que realmente, se eu olhar para 20 anos atrás, você nem para nada. Hoje você já tem um burburinho, já tem alguém falando... Mas o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, por exemplo, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que marcas como a ASICS apoiando o esporte paralímpico, o esporte olímpico, os atletas, enfim, as equipes que apoiam, tem um papel fundamental nessa disseminação do esporte olímpico de uma maneira geral. Que eu falo que o esporte brasileiro começa no vôlei, né? Porque futebol para mim é religião, outra coisa, e aí a gente vem no vôlei e tal. E a ASICS está lá com a fatia grande que é o vôlei, né, do meu ponto de vista. Sim. Cara, assim... Eu acho que esse tipo de papo de entender marcas, de entender... E assim, eu tô aqui com a visão de um atleta, de um cara interessado no que acontece. Eu acho que é muito legal. Eu acho que esse papo da gente falar que a história... Não adianta eu chegar para uma marca e falar, pô, eu quero... Todo mundo quer um patrocínio, todo mundo quer um apoiador como a ASICS, como outras marcas grandes. Mas como que eu chego, entendeu? Então, acho que é legal a gente deixar isso claro para os atletas que escutam. Bom, não adianta eu falar, eu quero 3 pares de tênis, 4 camisetas e o agasalho, que é legal pra caramba. O que eu vou entregar, o que eu posso agregar de diferente, né? Porque é isso por que ela vai, por exemplo, pegar o Diogo como um embaixador, se ela pode pegar o Lucarelli, sei lá, do vôlei, né? O que eu posso entregar para ele diferente? Pô, não sei, tem que desenhar isso. Então os atletas que querem buscar esse tipo de parceria, eu acho que esse papo ficou muito claro isso, né? Não adianta eu chegar com as ideias de, eu quero tênis. Sim. Cara, vai muito além disso. Sim. Cara, isso é engraçado, porque... Engraçado não, né? Acaba sendo triste, mas essa geralmente é a maior demanda, né? Dependendo de onde você tá falando e tal. Eu lembro, uma vez eu falei num evento de futsal, fui, enfim, participar de uma palestra, e, cara, a galera, assim, a audiência era exatamente essa, sedenta por, tipo, legal. Como que a gente chega, como que eu levo o meu projeto pra você, como que eu devo apresentar, o que eu tenho que pensar, etc. Então, assim, não interessa se eu sempre falo isso, não interessa se... Eu sou um atleta, eu represento um atleta, ou eu organizo um evento de, cara, futebol amador, de colégios, ou se eu organizo um evento de várzea, ou de handball, tipo, se eu tenho um evento na mão, se eu tenho um atleta, se eu tenho um clube, etc., eu tenho uma marca ali para posicionar, né? Eu tenho que posicionar minha marca, seja um atleta ou um evento. E para isso tem que ter muito claro, tipo, o que eu ofereço, óbvio, né? Qual que é o meu apelo, o meu atrativo, o que eu posso oferecer para um possível parceiro e como que eu me encaixo. Tipo, pô, você vai bater na porta de uma marca, primeiro de tudo você tem que saber o que essa marca pensa, tipo, você tem que conhecer os valores dessa marca que você... Não só uma marca esportiva, tá? Se você vai bater num banco, numa marca, sei lá, de carro, seguradora, etc., você tem que entender se essa marca tem a ver com você, se eu converso com os valores. Você pega as marcas esportivas, a ASICS tem valores muito bem definidos, é uma marca japonesa, de valores super fortes. Será que eu converso com esses valores? O que eu posso agregar para a ASICS, fortalecer ainda mais esses valores na comunicação dela? E isso é difícil, tipo, porra, é difícil. Nossa, às vezes você tá numa modalidade... Por isso existem agências, né? Para fazer exato. esse meio campo. E às vezes você tá numa modalidade, você tem um ativo desse, de uma modalidade, entre aspas, menor, ou de menor repercussão. Como que você desenha isso, né, de uma forma mais atrativa para uma marca? Não tem receita, mas eu passei por algumas situações legais que logo me remete a isso. Em 2015, eu trabalhei na Copa do Mundo 2014 na organização aqui em São Paulo,
E, puta, futebol. Até então eu tinha trabalhado muito com futebol, era louco pro futebol e tal. Em 2015, o mercado esportivo deu uma baixada boa, pós-Copa aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Em 2015 eu comecei a trabalhar numa agência para começar um projeto de ciclismo muito grande. E, cara, ciclismo pra mim, até então, era tipo eu ir de bicicleta pro trabalho, sabe? Eu nunca tinha pensado no ciclismo como um esporte de alto rendimento, etc. E é cheio das 9 horas, né, cara? Cheio dos detalhes. Cheio técnico demais. É bizarro. E pra mim, cara, aquilo lá, comecei meio desconfiado, assim, confesso. Falei, puta, meu projeto de ciclismo e tal. Eu tinha outros projetos na mão de arena que eu queria fazer crescer e tal, mas no fim foi esse crescendo. O projeto basicamente era trazer uma licença do Tour de France para o Brasil. O Tour de France é, enfim, o ápice do esporte, terceiro maior evento do mundo, enfim, de audiência, é um evento gigantesco, mas que é muito distante da realidade, né? Só para os tops que passam lá um mês pedalando na França, etc. Eles criaram um projeto que chamava L'Étape do Tour, que eles pegavam uma das etapas do Tour e faziam pro amador, pro ciclista amador correr, vivendo uma experiência de profissional. E a gente licenciou isso e trouxe pro Brasil. Pô, que legal. Pela primeira vez, em 2015, foi em Cunha, aqui no interior de São Paulo. Então eu entrei bem no exato momento de começar a negociar isso com os franceses, essa licença. Os caras vinham, né, porque tem um trabalho muito forte de ter certeza que você vai entregar um nível deles. E eu fiquei lá por 3 anos à frente desse projeto. Cara, até hoje eu falo, assim, que foi uma das experiências mais enriquecedoras para mim, não por ter, de fato, eu mergulhei no mundo do ciclismo, comecei a entender pra caramba, conheci muita gente, mas porque com esse projeto na mão a gente fez coisas que, puta, às vezes eu não fiz com projetos muito maiores na mão. Desde o primeiro ano, o L'Étape, que é um evento de ciclismo amador no Brasil, que no primeiro ano colocou 1000 e poucos ciclistas para pedalar, que não é nada. Cara, a gente tinha patrocínio da Oakley, da Omint, da Delta, só de marcas assim, tops, Premium, investindo dinheiro, não era permuta, não era verba incentivada, era verba pura de marketing, investindo porque acreditaram no projeto, que era um projeto muito bom. E assim, não vou exagerar que eu participei de umas 100 reuniões com empresas, batendo na porta, tentando mostrar. e lembrando que a maioria era presencial, né? Na época não Na tinha época pandemia. presencial, era aquela, eu levava o computadorzinho, às vezes no café mesmo do prédio, o cara atendia, a gente mostrava. E ciclismo é tipo, na época se falava que era o novo golfe, né? Esporte de relacionamento. Muitos CEOs, diretores, começando a pedalar em um esporte caro, Bem né? caro, né? Bem caro. Bicicleta, pô, paga mais caro que um Eu carro. fui fazer uma ação esses dias para um parceiro que eu tenho e tinha um cara do triatlon lá. O cara falou, não, porque minha bicicleta, essa daqui eu peguei de segunda mão, custa 30 mil reais. Eu falei, Tem bicicleta de 70. então. Eu falei, como assim, cara? Eu imaginei de primeira mão quanto que é. Mas enfim. Exato, segunda mão 30 mil. E era justamente porque a gente pensava nisso, de tipo, cara, o que eu... Como um evento de ciclismo que a gente falava com um público muito segmentado, mas como que eu extrapolo, né? Tipo, para ir para uma marca que não tenha nada a ver com ciclismo, mas mostrar para ela que eu posso ativar ela de um jeito, cara, foda, contar uma história foda para um público que no fim pode ser o dela. Então a gente tinha um público premium que era o público da Omint, que era o público da Delta, que era o público da Oakley. E, putz, cara, a gente fez ativações incríveis, assim, fiquei 3 anos lá, tipo, mergulhado, foi muito legal. Até hoje o projeto só cresceu. Acabei de ver agora, antes era em Cunha, agora em Campos do Jordão. E vai ser agora, fim de semana que vem, pô, tá com 3 mil e tantos atletas. Uma inscrição cara, pô, uma inscrição de R$1.000, sei lá. Então, o projeto continua crescendo com marcas muito fortes apostando. Então, pra mim, é a grande prova de que não interessa a modalidade que você tá, sabe? Não é o apelo... Às vezes eu não vou estar na Globo, entendeu? Tipo, às vezes eu não vou estar passando ao vivo no Esporte Espetacular. Ainda mais hoje. Ainda mais hoje, cara. Ainda mais hoje. Então, minha preocupação não é mais essa, sabe? Só sabe, retorno de mídia, óbvio que é legal, minha marca tá lá, a gente ainda existe muito, né? Desse processo de mercado de números de mídia, não sei o quê. Mas é que história eu conto, né? Exato, história eu conto. E ponho você pra contar comigo. Exatamente. É isso, cara. Cara, mas demais, cara, demais. E, cara, pra gente finalizar aqui o nosso papo, pra gente não se alongar mais também, quais são, não sei se você pode, né, pode abrir, mas quais os próximos passos aí da ASICS de 2022, aí já na cara do gol? Tem alguma coisa que você pode adiantar pra gente? A ASICS veio com o quê? Vem coisa nova aí? Cara, a gente tá numa fase bem importante de planejamento aqui, principalmente, enfim, falando de Brasil, a gente trabalha com a América Latina, mas falando de Brasil, a gente está bem animado com algumas possibilidades.
estamos com planos bem legais aí de sports marketing, de não só no alto rendimento, de aumentar a nossa equipe olímpica e paralímpica, mas também no esporte amador, quando a gente fala de corrida principalmente. O esporte amador gigante, é isso. A gente, o ano passado, e é uma curiosidade, eu atendi a ASICS no passado durante 2 anos. Trabalhei numa agência que trabalhava para a ASICS, fazendo as corridas da ASICS. A ASICS é um circuito de meias maratonas, a ASICS Golden Run, um dos mais tradicionais do Brasil, e eu organizei as provas aqui no Brasil e América do Sul. Então, em 2018, Buenos Aires, Bogotá, Lima, Santiago e as provas aqui de São Paulo. Incrível, puta de um circuito animal, gente pra caramba em todas as provas. E o ano passado, quando eu entrei na ASICS, lógico que esse era o que eu queria pegar no colo e falar, eu tinha organizado por 2 anos do lado da agência. Eu queria pegar esse projeto no colo e falar, agora é a hora da Golden. E aí chegou a pandemia, enfim, e até agora, 1 ano e, sei lá quantos meses de pandemia já, eu ainda não sei. Mas deve estar próximo de acontecer. Espero muito. Deu tempo da gente entregar uma em fevereiro do ano passado. A gente fez pela primeira vez uma prova de 10K, que foi super legal na Marginal Pinheiros, fechada, a galera correu. Acho que eu lembro disso. Lembra? Perto ali da ponte. É quase ali no clube, no Pinheiros ali, perto do Pinheiros. Foi, passou na Estaiada, Parque do Povo. Isso. A largada era ali no Parque do Povo. Isso. E expectativa alta para essa volta. Esse é um mercado que, como eu trabalhei bastante tempo antes também, eu acompanho de perto. Estão rolando provas aí já de protocolo, teste de protocolo. Aqui em São Paulo já rolou. Alguns outros estados já estão rolando provas normais. Em novembro vai ter Maratona do Rio. Lógico que para uma marca é sempre mais delicado você voltar ao evento presencial. A gente ainda não tem feito nada presencial. A gente ainda tem muito cuidado. Preza ainda muito pelos cuidados com a pandemia. Mas estamos acompanhando super de perto. O ano que vem, cara, a gente quer voltar, quero fazer essas provas. Estou muito animado. Acho que num formato ajudou a gente a abrir muitos olhos para talvez pensar num formato mais inovador. Então, como que a gente foge, de ser uma prova que acontece um dia no ano e depois, o cara espera o ano que vem para correr? Não. Como que a gente transforma isso num relacionamento, uma plataforma de relacionamento com o corredor? No fim, esse corredor faz essa prova, faz um monte de outra prova, faz treinão, treina com assessoria esportiva no parque, consome produto o ano inteiro. Se reinventar o tempo inteiro, né? Exato. Com essa pandemia. Então a gente está com esses planos, a gente tem um ciclo olímpico mais curto dessa vez, que assim, 3 anos de fato a gente vê que ainda bem, porque quem é fã vai poder acompanhar o quanto antes. A gente já esqueceu os 5 que esperamos. Exatamente. E, cara, tô na torcida para que Tóquio foi muito mágico viver, foi incrível, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. É Disneylândia para quem gosta de esporte, né? Fala aí. Exato. Mas o formato que foi, cara, aquilo lá foi uma vez na vida. Acho que eu nunca mais vou viver do jeito que foi. Mas eu quero que Paris seja do jeito que era, sabe? Torcida. E promete, hein, cara? Promete. Abertura Exato. ao ar livre, ao ar livre não no Estádio Olímpico, tem muita coisa. Então a expectativa de voltar a ter uns jogos. Em Tóquio eu senti muito isso, né, cara? Tóquio as sedes eram incríveis. Entrava na arena lá de vôlei e falei, a arena mais bonita que eu já fui. Só os grilos. Só eu. Eu falei, caraca, legal, mas triste. A cidade não conseguiu viver como deveria ou como merecia. Sim. Mas tá acabando, cara. Tá acabando. Tamo na fé. Cara, Felipe, obrigado, cara. Obrigado demais pela sua presença, pelo seu tempo. Nem imagino a correria que você deve ter aí no dia a dia, né? Com a sua função na ASICS e tudo. Quero agradecer demais em nome do Pod Esporte, sua presença aqui. Acho que foi, mais uma vez, dos nossos convidados, mais um que enriqueceu muito aí esse papo, falando de uma marca gigantesca de marketing esportivo de uma maneira também ampla, conhecer um pouco da sua história. Parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso à frente da ASICS, espero vida longa aí para vocês nessa parceria e agradecer. Pode deixar aí seu recado final. Cara, eu que agradeço total, muito boa oportunidade de falar, acho que não só falar um pouco da marca do nosso trabalho, mas falar um pouco também de trajetória, um pouco de experiência que a gente tem vivido. E cara, conte com o que precisar da gente, vou acompanhar, torcendo pelo Pod Esporte aí, que tá bombando, tô vendo, cara. Boa, legal. Cara. Sequência forte aí, uma honra estar aqui. E o que precisar, a gente vai seguir junto aí. Bacana, cara. Portas abertas aqui sempre pra você e sempre que quiser trocar uma ideia, falar, a gente tá aqui. Show. De portas abertas pra vocês. Beleza? Bora. Galera, obrigado aí que acompanhou mais esse episódio do Pod Esporte. Não esquece de se inscrever lá na Olá Podcast, no Spotify, no YouTube. Olá Podcast, que é o maior agregador de podcasts do Brasil, desse nosso Brasil, de meu Deus. Então se inscreve lá.
e a gente volta no próximo episódio, certo? Valeu, um abraço, fui!